Glória a Deus. Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista Diego Souza. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã que vier ouvir ou ver esse vídeo. Que Deus abençoe. Amados irmãos, eu queria trazer um bate-papo neste vídeo, uma reflexão sobre o seguinte tema: evangelismo. Estamos vendo que o fim das coisas estão próximo. Cristo está voltando e o inimigo ele tem trabalhado de forma muito veloz para ceifar o máximo de vidas possíveis. E o papel da igreja não é cruzar os braços porque já é salva. O papel da igreja é ganhar almas, vidas para Cristo. Mas como evangelizar em um mundo como estamos? Por que eu falo isso? Porque eu aprendi que o evangelismo era sair uma turma ou sair individual e a pessoa com panfleto, com folheto, a pessoa ir dando mão em mão. Só que devido a alguns acontecimentos, crenças, algumas rejeição, muitas pessoas pegam aquele papel que foi dado como panfleto, embrulha e joga no lixo, joga no chão. Então, como evangelizar nos dias de hoje? Eu separei aqui pelo menos 4 classes de pessoas que a igreja tem que evangelizar. E entenda que cada classe ela precisa de um método e de uma liturgia para poder evangelizar cada uma. É preciso que tenha reunião sobre o grupo de evangelismo e ele criar temáticas, ele elaborar situações, elaborar planos para favorecer o evangelismo. Por exemplo, estamos em um mundo que tem pelo menos 4 classes que o evangelismo da igreja ele tem que ir buscar. A primeira classe que eu nomeei é inocentes. Quando eu falo aqui inocentes, eu estou me referindo à classe daqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Quem é Jesus? Por que morreu? É filho de que Deus? Então, a primeira classe é daqueles que nunca ouviram falar de Cristo. E isso aqui no Brasil é um pouco difícil você encontrar alguém que seja leigo num assunto sobre Jesus. O segundo grupo que eu nomeei é os afastados, que é o quê? Que são aqueles que um dia foram ovelha, que um dia foram membro, que um dia foram obreiros, que um dia foram evangelistas, que um dia foram missionários, diáconos, pastores e hoje está afastado. Ou está no vício, ou está bebendo, ou usando qualquer tipo de substância, ou está no mundo pior do que era antes, como vivia, com uma vida toda estragada e não quer voltar de jeito nenhum. Segunda classe. Terceira, que eu nomeei, é a classe dos apóstatas, que é o quê? Que são pessoas que não negaram a Cristo, ele não quer negar, mas cria a doutrina de si mesmo. Cria doutrina que ele inventou. Eu acho que é assim. E vai ser assim. Então, é os apóstatas. Porque apóstatas não é você sair da igreja
e ser ateu ou estar afastado. Não. Apóstata é você confessar Cristo, mas você criar um enredo da história que você acha que é. Aí eu acho que é assim que vai ser. Então é um apóstata. O outro grupo, que eu nomeei o quarto e último, é o grupo daqueles integrantes de alguma denominação que se tornaram seitas. Integrantes de alguma seita que é antibíblico aquela liturgia do culto, é antibíblico aquela liturgia da Bíblia, não segue os padrões bíblicos, então ele faz parte de uma seita e até persegue os que são cristãos de verdade. Pois bem, então são os inocentes, os afastados, os apóstatas e os integrantes de alguma seita. Eu vou focar aqui nos inocentes e nos afastados. Eu vou me atentar para esses dois grupos. Pois bem, o primeiro grupo é os inocentes, que é difícil você encontrar alguém que seja inocente no mundo de hoje. O segundo grupo é os afastados. Como o evangelismo tem que ser nos dias de hoje? No meu ver, o evangelismo no dia de hoje, você sair pelas ruas, dando um panfleto a um e a outra, e dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, eu acho que é um método que não tem muito resultado. Por quê? Porque muitos deles estão frustrados, muitos deles, esse Jesus te ama com panfleto, ele funciona mais para o inocente, para a classe de inocente, que é o quê? Que não conhece Jesus. Quem é esse Jesus? Morreu por quê? Porque ele foi para a cruz. Então, Jesus te ama. Quem é Jesus? Aí você entra, explicando quem é Cristo. Mas o segundo grupo, que é os afastados, primeiro, tem uns ali que é teólogo, tem uns ali que é pastor, tem uns ali que teve intimidade com Deus, tem uns ali que sabe quem é muito bem Jesus, tem ali doutores da Bíblia. Então, como você vai dar um panfleto e falar, Jesus te ama, e ele está em pecado? Ele sabe muito bem quem é Jesus e que ama, mas não vai convencê-lo. Você compreendeu? Por quê? Porque estamos num mundo muito acelerado, desenvolvido, o mundo que a gente está. Em Marcos 16:15, Marcos 16:15, fala assim pra gente a Bíblia, Marcos capítulo 16, verso 15, E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pois bem, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas você tem que entender o contexto da fala. Essa fala aqui de Jesus, ide e pregai o evangelho, está no início da igreja. Cristo ainda está no mundo. Cristo ainda está no mundo com seus discípulos. Cristo ainda não subiu ao Pai. Cristo ainda faz parte do mundo e ainda nem iniciou Atos dos Apóstolos, da festa de Pentecostes, onde veio o Espírito Santo, e foi o início da igreja primitiva. Nem isso aconteceu ainda. Então veja bem que Cristo falou, porque é o início, está desenvolvendo a igreja do Senhor. Nos dias de hoje, a igreja está desenvolvida, acelerada, e muitas pessoas conhecem muito bem quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é Santa Ceia. Muitos que estão afastados conhecem mais Bíblia do que aquele que está evangelizando. Você compreendeu? Então como é que vai evangelizar para aquele que conhece? Aí que está o problema. Aí que está o detalhe. Evangelizar para uma pessoa que já conhece, não adianta eu levar só um panfleto e dizer, Jesus te ama. Não. Ele vai dizer, eu sei. Pronto. E vai dar aula até naquele que está evangelizando.
O método que eu desenvolvi, porque eu sou evangelista e eu prego o evangelho na rua, eu vou evangelizar. Então eu vi que esse método, ele estava um pouco falhando. Por quê? Porque não está tendo resultado. Eu, por exemplo, quando eu vou evangelizar, eu pego o meu pacotinho de panfleto e não saio daqui para um centro da cidade ou um bairro dando a todo mundo. Não. Eu em casa antes, eu me preparo com o Senhor. Eu em casa antes, eu me consagro. Eu em casa antes eu oro. Eu busco, eu subo o monte, eu me preparo. Para quê? Para Deus me usar naquele dia que eu for evangelizar. Amados, você só ganha uma alma hoje para Cristo, você sendo porta-voz do próprio Deus para entrar no íntimo da pessoa. Tem casos e há casos, tem que analisar. Mas olha o que fala aqui em 1 Coríntios 12. O título é Acerca da diversidade dos dons espirituais. Aí ele fala assim, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas o Espírito de Deus opera em tudo. Mas a manifestação, verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito, palavra da ciência, segundo dom. Verso 9. E a outro o mesmo Espírito, a fé, a outro o mesmo Espírito, dom de cura, a outro operação de maravilha, a outro profecia, a outro discernir o Espírito, a outro variedade de línguas e a outros interpretação dessas línguas. Observe. Então, Paulo, ele descreve aqui alguns dons. Para quê? O que é dons? São ferramentas que o Espírito Santo de Deus dá a cada um membro da igreja, os que busca, para usar para o próximo. Dom aqui, você não usa para você próprio. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um dom de cura. Eu tiver uma enfermidade comigo, eu não posso colocar a mão na minha cabeça e falar, eu me autocuro, eu me curo em nome de Jesus. Não vai funcionar. O dom de cura meu é para o próximo. Aqui são 9 dons. Todos os 9 dons aqui é para o próximo, não para mim. Entendeu? Então, para evangelizar nos dias de hoje, você tem que pedir a Deus pelo menos alguns dons desse. Para quê? Para Deus te usar na palavra de sabedoria, como é isso, como abordar a pessoa, falar com a pessoa, certo? Você também em casa, você pode treinar, estudar como abordar aquela pessoa, certo? Segundo dom que você tem que pedir aqui, discernimento de espírito, operação de maravilha. O que é operação de maravilha? Operação de maravilha aqui, ele se inclui com dom de revelação. Você revelar a vida de alguém é dom de maravilha, entendeu? Então peça ao Senhor isso, para quê? Porque quando você vai para o evangelismo, você leva o panfleto, como eu disse, está aqui, certo? Dá ele e ainda dá o recado de Deus. Eu, por exemplo, quando eu vou evangelizar, que eu pego meus panfletos, eu chego em uma praça, aqui em Feira de Santana, Bahia, eu chego em uma praça, ali, por exemplo, ali no centro da cidade, Praça da Matriz, quem daqui de Feira conhece, eu faço um panorama, eu olho para todos para ver se Deus manda ir em alguém. Então eu vou naquela pessoa, dou o panfleto e entrego a revelação. E falo. Por exemplo, um dia eu fui evangelizar aqui na Praça da Matriz e eu fiz isso. Estava consagrado, me consagrando, estava em comunhão com Deus, estava em santidade. Aí eu peguei e fiz um panorama. Quando
passei os olhos em um senhor que estava sentado em um banco. Ele estava cabisbaixo, com um saco entre as pernas. O saco não era transparente, não. Estou aqui para poder inventar nada e nem mentir, Deus sabe. Então o saco era cinza, meio cinzento. Quando eu olhei para ele, Deus falou ao meu espírito: vá até ele, entregue um panfleto e diga a ele que ainda eu curo. Fale assim: o meu Deus, fala assim, o Deus que eu sirvo, eu falar para ele, o Deus que eu sirvo ainda pode curar, viu? E Deus falou mais: fale para ele que os remédios que ele tem no saco, o diabo quer fazer ele ficar escravo de remédio, mas para ele confiar em mim, que eu ainda curo. Nunca vi aquele rapaz na vida. Então quando eu cheguei, eu falei: meu amigo, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Eu sou evangelista Diego Souza, quero lhe dar aqui um panfleto e um recado de Deus. Amém. Eu falei: amigo, Deus manda te dizer que ainda ele cura, viu? Aquele senhor baixou a cabeça. Eu falei: e Deus ainda manda falar que os remédios que tu tem nesse saco aí, aleluia, ele faz hoje tu parar de tomar. Ou melhor, o inimigo quer te escravizar com esses remédios, mas o Deus que eu sirvo pode te dar a cura. Confie e lê esse panfleto. Pronto, isso aí. Tu compreendeu? Então, evangelizar não é mais dar panfleto a um e a outro. Pode ser. Você não está fazendo nada, é bom fazer isso. É isso. É útil. É melhor do que ficar de braço cruzado em casa. Mas a evolução, o lucro e o resultado é mais eficaz se você passar um tempo com o Senhor, se consagrando no monte, se você passar tempo com o Senhor pedindo alguns dons para usar para o próximo, aí você usa no evangelismo. Porque muitos ali, meus irmãos, são afastados, mas é conhecedor. Não quer só um panfleto dizendo Jesus te ama, não. É útil? Isso é. Amém. Agora, peça ao Senhor discernimento, dom de maravilhas, revelação, que Deus te use no profundo para tu ganhar aquela alma. Por quê? Porque é fim dos tempos. O inimigo tem trabalhado muito forte. Para quê? Para parar a igreja e, além disso, endurecer o coração das pessoas. E lembrando outro versículo que eu quero ler aqui, em João, Deus é fiel. João 16. Ainda tem que entender também, para poder fechar essa linha de raciocínio, João 16, verso 8, Deus fala assim, ó. Aqui é Jesus falando, o contexto aqui é Jesus dando as instruções para o discípulo, nas últimas horas dele, que ele ia para o Pai. Aí ele fala: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Aí fala em João 16, 8, ó. E quando ele vier, esse ele aqui é o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Última ferramenta para mim, para você, para a gente compreender. A última ferramenta para um bom evangelismo é você não querer convencer a pessoa num ato que você está evangelizando. Não. Você não convence ninguém. Eu não convenço por quê? Porque não é nosso papel. Quem convence aqui é o Espírito Santo. O evangelismo, o máximo que ele faz é plantar a semente, dar um recado de Deus e dar as costas e vai orar. Se puder, pega o nome da pessoa para você estar orando em sua casa, no monte. Mas em casa você, no final de tudo, você vai orar ao Senhor, entregar o evangelismo a Deus, o que você fez, e falar: Senhor, aonde eu dei panfleto, quem eu dei recado, quem o Senhor fez eu ir e conversar, visita, aí você clama pelas pessoas para Deus o fortalecer e o inimigo cair por terra. Mas quem convence ali não adianta sermão duro, não adianta pregar palavra bonita, não adianta teologia, não adianta nada. Quem convence é o Espírito Santo. A missão do grupo evangelista, do evangelismo, só é plantar semente. Falou aquilo ali, usou alguns versículos, por exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Pode usar Romanos 3,23. São versículos que é bom para o
o evangelismo e esperar no Senhor, porque a obra quem faz é Ele. Então, irmãos, vamos nesse fim dos tempos buscar mais a graça de Deus, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, os dons de Deus para usar para o próximo. Não saia de mão vazia, não saia sem orar, não saia sem se consagrar. Você tem que orar antes e depois. Antes, para Deus lhe dar graça, para você saber falar, Deus lhe usar no evangelismo, e orar depois para se revestir. Por quê? Porque vai vir bombardeio do inimigo, porque não vai gostar que você leve a palavra. Tá bom? Deus abençoe. Foi um vídeo curto, mas muito lucrativo. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a evangelizar e ganhar almas para Deus, para te povoar o céu e um dia morar nas mansões celestiais. Deus abençoe, fica na paz.